Nessa videoaula, nós começaremos a estudar um novo tipo de espelho. Nós estávamos falando de espelhos planos, agora a gente vai para o estudo dos espelhos esféricos. Então, primeiro a gente vai entender como é que se forma ou como é que se constrói um espelho esférico. Para isso, então, você tem que pegar uma esfera, pegar dessa esfera, você faz um corte nessa esfera e tira um pedaço dela, como você pode ver na imagem. Esse pedaço que você tira da esfera, ele é chamado de calota esférica. Bem, quando você faz um corte de maneira a obter uma calota esférica, você vai perceber que nós teremos aqui uma face côncava do lado esquerdo, que é uma face que tem uma cavidade, por isso que ela é côncava, e nós temos uma face convexa do lado direito. Bem, a face côncava, ela vai gerar um espelho que vai ser esférico côncavo, esférico que foi gerado a partir de uma esfera, e a parte convexa, ela vai gerar um espelho que ele vai ser esférico convexo. Então, dessa forma é que se constrói espelhos esféricos. Bem, vamos falar sobre os principais elementos geométricos de um espelho esférico. Todo espelho esférico, ele vai possuir, logicamente, a calota esférica, que é a casca. Essa casca vai compor o espelho. Além disso, nós vamos ter aqui o centro de curvatura. Esse centro de curvatura do espelho, ele coincide com o centro da esfera que deu origem ao espelho esférico. Bem, passando pelo centro de curvatura, nós vamos ter o eixo principal do espelho, e onde o eixo principal do espelho corta a calota esférica, onde esse eixo corta o espelho, nós temos o vértice do espelho. Além disso, no ponto médio, ou seja, na metade entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, nós vamos ter o foco. Então, o foco do espelho, ele sempre vai ficar no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Lembrando que o vértice do espelho, ele vai ser o ponto central do espelho, o ponto onde o seu eixo principal corta o espelho. Bem, aqui você vai ter os raios de curvatura. O que são esses raios de curvatura? São os raios que coincidiam com os raios da esfera que deu origem ao espelho, que na verdade é a distância do centro de curvatura até a borda do espelho. Bem, e aí você vai ter a abertura do espelho, que é o ângulo de abertura. Esse ângulo de abertura, já vou aqui adiantar uma coisa que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente. Os espelhos de Gauss, que são os espelhos com que a gente trabalha no ensino médio, são espelhos onde essa abertura, esse ângulo alfa, ele é um ângulo muito pequeno. Então, o que a gente vai trabalhar aqui são apenas espelhos que satisfazem as condições de Gauss, e para satisfazerem as condições de Gauss, esse ângulo de abertura ele tem que ser menor do que 10 graus. Porque se o ângulo de abertura ele for maior do que 10 graus, a gente começa a ter aberrações na formação da imagem. Bem, e aí falaremos agora sobre os tipos de espelho, na verdade sobre suas representações. Você tem dois tipos de espelho esférico, que é o espelho côncavo, e o espelho convexo. O espelho côncavo é aquele que tem a cavidade. Observe a cavidade do lado esquerdo. A luz vai incidir do lado esquerdo do espelho, então o lado que tem a cavidade. Vamos lembrar que todo espelho, esses tracinhos, eles são colocados atrás do espelho, que é na parte que não é refletora. Então você tem um espelho côncavo. Esse espelho côncavo, ele é utilizado, por exemplo, por dentista para avaliar os dentes aí do paciente. E o espelho convexo é aquele que a cavidade fica na parte de trás. Ou seja, o lado refletor, o lado onde acontece a reflexão, esse lado ele não possui a cavidade. E aí você tem aqui a luz incidindo exatamente do lado onde não tem a cavidade. Espelhos esféricos convexos, eles são utilizados principalmente no interior de ônibus para você poder visualizar com maior detalhe, né? Com maior detalhe não, na verdade com um campo de visão maior, o que está no interior do ônibus, e também algumas lojas acabam utilizando espelhos esféricos convexos para poder ter uma visão do interior da loja, né? Bem, vamos falar aqui de algumas aplicações. Primeiro dos espelhos convexos. Os espelhos convexos, eles são ditos divergentes e eles são utilizados geralmente para ampliar o campo visual, porque você consegue, através de um espelho esférico convexo, enxergar um ângulo maior. Só que aí tem um preço a pagar, né? Você enxerga um ângulo maior,
mas as imagens que se formam na borda do espelho, elas são imagens distorcidas. E aí nós temos aqui um esquema que mostra como é que ele amplia o campo visual. Aqui você tem um olho e aqui na frente vamos fazer uma comparação com um espelho plano. Se nós tivéssemos um espelho plano, esse olho ele só conseguiria enxergar essa região aqui, ó, atrás dele. Então esse seria o campo visual dele. Se a gente substituir esse espelho plano por um espelho que seja convexo, ele agora terá um novo campo visual, como a gente pode observar. Então, pela imagem, você percebe o quanto um espelho convexo amplia o campo visual, então você tem um campo de visão bem maior. Bem, logo em seguida eu falo sobre a aplicação dos espelhos côncavos. Os espelhos côncavos eles são utilizados geralmente para concentrar raios luminosos, porque os espelhos côncavos eles são convergentes. Ou mesmo existe também o caso de a gente utilizar o espelho côncavo para formar uma imagem ampliada. Você pode observar, por exemplo, a formação de uma imagem ampliada nesse espelho do dentista, e você pode observar a utilização do espelho côncavo para concentrar raios luminosos quando você observa, por exemplo, esse forno solar que está aparecendo com essa antena parabólica do lado esquerdo. O que acontece? Esse forno solar ele vai captar a luz solar, vai concentrar essa luz solar exatamente onde está aí a panela, e aí ao concentrar a luz solar onde está a panela, ele consegue aquecer os alimentos, consegue cozinhar os alimentos. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa videoaula, uma videoaula teórica, onde a gente deu aí os primeiros passos no estudo dos espelhos esféricos.